último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre a nova patrocinadora da Raposa, um novo patrocinador para o time Master, que é a respeito da Gerdau, que já tinha informado para vocês na manhã dessa sexta-feira. E assim, até eu estava esperando que seria o patrocínio para o time principal, não no Master, né, mas sim em alguma outra propriedade, mas o time feminino tendo um patrocínio Master para essa temporada de 2022, graças ao Pedro Lourenço, que concordou em ceder o espaço que também era dos supermercados BH, que vai ficar agora na parte da traseira, nas costas do uniforme, enfim, que vai ser uma fonte de receita para o Ronaldo nessa temporada de 2022, que é um valor que vai ser parte destinada ao time feminino, um valor que eu tenho certeza muito maior do que praticado nos últimos anos, e também para o Ronaldo, que eu tenho certeza que a Gerdau deve ter concordado nesses termos, um valor que eu tenho certeza que vai ser alto. Espero que tenha divulgação em breve, porque, querendo ou não, tem essa associação com o Ronaldo, fez todo um mistério gigantesco. Olha a publicidade que teve aí nesses últimos dias aí para a marca, só hoje mesmo vários canais repercutiram sobre isso, várias fontes de notícias, então teve uma repercussão bem grande da Gerdau, que é uma empresa gigantesca, que tem uma forte ligação com Minas Gerais. Enfim, esse patrocínio que teve oficialização em uma churrascaria em Belo Horizonte, com a presença de várias pessoas da Gerdau, de representantes, e também do Lenin Franco, que é diretor comercial de marketing da Raposa, Alexandre Cobra, e também o Kim Saito, que é no caso a diretora de futebol feminino, e também o Paulo Pezzolano, treinador do time, além do Pedro Martins, diretor de futebol. Enfim, para que a Gerdau ocupasse esse espaço, igual eu falei para vocês, o Pedro Lourenço, no caso, cedeu esse espaço que era dele desde 2020, dos supermercados BH, e vai ficar agora na parte inferior das costas, que não é uma propriedade também ruim. E até também tem esse patrocínio com a Gerdau, que demorou bastante, né, para ser negociado desde o mês de abril, de acordo com algumas informações, e que o acordo com a empresa foi alinhado depois da chegada do Ronaldo, sendo a primeira empresa, o primeiro acordo fechado na era Ronaldo aqui para o Cruzeiro. E falando um pouco mais sobre a empresa, que é de aço, né, o principal mercado dela, que hoje está em operação, as suas operações no estado de Minas Gerais, que 60% de toda a produção da empresa, no caso, sai de Minas Gerais, e também a empresa, 30% do que ela fabrica está em âmbito global. Então é uma empresa assim, gigantesca, não só em território brasileiro, mas também uma multinacional, né, vendendo para diversos países. Então a Gerdau gigantesco, entrando no futebol, agora no futebol feminino do Cruzeiro, depois de já patrocinar também, no caso, vôlei, que é o vôlei mineiro, o time masculino do Minas Tênis Clube, desde 6 de agosto de 2021. Então, quem sabe até para 2023, ter um patrocínio aí na camisa do Cruzeiro principal, seria bem interessante também no time masculino. E você, o que achou sobre essa história? Deixa aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Mas o assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito do Rômulo, e que será que o jogador pode deixar o Cruzeiro, até por conta de que ele tem sido o reserva até aqui nessa temporada, principalmente depois que começou o Campeonato Brasileiro, o Pezzolano tendo algumas outras alternativas, e depois então que o Cruzeiro migrou para esse esquema com 3 defensores, né, 3 zagueiros e um ala pela esquerda, um ala pela direita, além dos pontas, o Rômulo perdeu muito espaço aqui na Raposa e já era de se esperar, né? Inclusive nesse domingo é aniversário do Rômulo, tá? Ele que, no caso, postou nas suas redes sociais, então feliz aniversário aí pra ele. Tá agora com seus 35 anos de idade. E assim, eu particularmente gosto muito do Rômulo, até já falei isso aqui pra vocês em algumas partidas que ele foi bem, como por exemplo, naqueles clássicos nesse ano contra o Atlético Mineiro, e que, por exemplo, eu não vejo que ele tá sendo injustiçado ou algo nesse sentido, porque realmente esse setor de ala direita, o Cruzeiro tem boas opções, como por exemplo o Giovani, tem agora o Neto Moura, que o Pezzolano tá gostando de deixar ele nessa posição, por incrível que pareça, até que tá jogando bem. Ainda tem também o Leonardo Paz, o uruguaio, que foi um pedido do técnico Pezzolano e que joga nessa função também, fez boas partidas. Então realmente a Raposa com várias opções, ainda bem. E o Rômulo, que atua apenas aí como um ala direita, não é muito bom colocar ele de volante, no caso, função que ele fazia no futebol italiano, e é um cara extremamente líder, tanto que era o capitão da equipe, e sempre quando ele entra ali, entra com muita moral. Eu gosto bastante do Rômulo, é importante aí no caso para o grupo, é um cara que claramente não vai dar trabalho ficando no banco de reservas, até por conta dele já ser bem experiente, igual completando hoje 35 anos de idade, jogou muito tempo no futebol italiano, não é à toa que tem dupla cidadania, por pouco ele não jogou a Copa de 2014, e no caso já teve passagens aí pela Fiorentina, pela Juventus também, Lazio, muitos anos, Genoa, Hellas Verona, então é um cara aí extremamente vitorioso. Nessa temporada, 18 partidas, nenhum gol marcado,
Ano passado fez 46 jogos no Cruzeiro, 6 assistências, todas elas na Série B. Você, o que tem achado do Rômulo até aqui na temporada? Acha que ele tem que continuar? Acha que não? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião e análise. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o caso envolvendo o Guzmán, onde assim, um inscrito aqui do canal, o Hudson, perguntou o seguinte, abre aspas, o Sérgio Rodrigues não respondeu mais nada sobre o Guzmán, o Cruzeiro tinha que levar aquele jogador na justiça, fecha aspas, e assim, no caso está se referindo àquele último vídeo que eu fiz aqui para vocês no canal, no mês passado, onde meu amigo Renato, lá do Camarote Esportivo, perguntou para o Sérgio Rodrigues se tinha alguma novidade do caso Guzmán, se ia levar isso para a FIFA, o que deu, o Sérgio Rodrigues viu a mensagem e simplesmente resolveu não responder essa, né, do meu amigo Renato. Enfim, não tivemos nenhuma atualização sobre esse caso, praticamente encerrado, tá? O Cruzeiro não deve ter levado esse caso adiante porque não tinha provas necessárias para continuar persistindo, né, nesse caso de ficar levando o Guzmán ou enviado na justiça, porque lembrando, a Raposa naquela época alegou que tinha os documentos assinados, no caso de assinatura de contrato, mas realmente se tivesse eu tenho certeza que o Cruzeiro iria levar esse caso na justiça, o que infelizmente acabou não acontecendo, né, a Raposa foi bem prejudicada, eu diria, porque, tipo assim, foi anunciado de forma oficial aqui no Cruzeiro, então realmente uma vergonha, né, esse caso aí envolvendo o Guzmán com o Cruzeiro, que ele ainda fez isso de novo com o Júnior Barranquilla, foi anunciado de lá e depois recuou de última hora do time colombiano e acertou com o Atlético Nacional. Hoje o Guzmán aí nessa temporada tem 15 jogos, apenas um gol marcado, temporada passada 28 jogos, 5 gols, 2 assistências. Não acho que se ele tivesse vindo seria o craque do Cruzeiro hoje, tá? Um jogador que viria na casa dos 6,4 milhões de reais e hoje já tem 24 anos de idade. Não acho que o Cruzeiro perdeu muita coisa. Enfim, bola aí pra frente, encerrando, né, esse caso aí do Guzmán. Penúltimo e último assunto desse vídeo é a respeito da Arezzo, e será que a empresa do Alexandre Birman vai patrocinar o Cruzeiro? Que empresa que pode patrocinar a Raposa? Porque lembrando, o Cruzeiro que vai ter, no caso, em julho desse ano, eu acho que eu fui um dos primeiros portais a falar isso aqui para vocês, que a empresa Cotton, que atualmente patrocina o peito aqui da Raposa, logo acima do patrocínio Master, tem contrato só até julho de 2022, eles chegaram em julho de 2021 e no caso com uma duração de um ano, então vai acabar agora no meio da temporada, e o Ronaldo já deve estar de olho nessa propriedade, porque vale uma grana muito boa, tá? Até na época quando a Cotton patrocinou o Cruzeiro, era algo próximo de 5 milhões a 6 milhões e meio de reais, um valor especulado. Então agora com o Ronaldo eu não ficaria surpreso ver esse valor aumentando para 7 milhões, 8 milhões de reais, que já ajudaria bastante o caixa, né? Já que todos os patrocínios aí, receita de televisão, de patrocínios, já foi antecipada pelo Sérgio Rodrigues nas temporadas anteriores. Enfim, a Arezzo que surgiu como um dos potenciais patrocinadores do clube, que no caso o Alexandre Birman, que é o dono da empresa, tem um patrimônio pessoal de mais de 2 bilhões de reais, a Arezzo vale mais de 4,2 bilhões, então é um cara extremamente bem sucedido e cruzeirense. Quando o Ronaldo comprou o clube, ele mesmo postou no seu Instagram, verificado e tudo mais, que tinha interesse de patrocinar o clube, justamente por conta do Ronaldo agora ser o dono, mas o Nicola trouxe uma informação, no caso no final do mês de abril, falando que as partes tinham esfriado essa conversa, mas quem sabe não seja uma negociação para 2023, né? Porém, essa marca aqui, no caso logo acima do peito do Cruzeiro, vai ficar disponível. Então, se a Cotton quiser renovar ou uma outra empresa chegar, vai ser bem interessante, né? Para chegar um caixa bem vantajoso para o Cruzeiro, já visando essa temporada e também em 2023. A Arezzo, como não teve um avanço aí, pelo que soubemos, né, nessas últimas semanas, não deve ser, no caso, a patrocinadora da Raposa, mas quem sabe aí, pensando numa reviravolta nas negociações e tudo mais, tenho certeza que o Ronaldo vai pedir um valor bem acima da média, o que ajudaria bastante, né, o caixa do clube, porque se for fechar um contrato, por exemplo, de uma temporada, igual foi a Cotton, né, que chegou no ano passado, já pode até pedir um valor maior, porque em julho, se o Cruzeiro estiver dentro do G4, eu tenho muita certeza que a Raposa vai sim subir para a Série A, então já pegaria, no caso, até o meio da temporada de 2023, sem dúvidas poderia ser um valor bem interessante, já chegando agora em 2022. Enfim, você concorda comigo? Discorda? Quais outras empresas você acha que pode patrocinar aí essa parte que vai ficar disponível aqui do Cruzeiro? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês sobre o volante Elias, onde assim, o Pedro Martins deu uma entrevista, no caso ao Super Sports, e um dos trechos dessa entrevista ele foi perguntado sobre o Elias e qual que era a função que ele estava tendo aqui dentro do Cruzeiro, até porque vocês vão lembrar, desde quando o Ronaldo comprou o clube, passou ali 2 semanas, depois do Cruzeiro fazer a estreia no Campeonato Mineiro, e o Elias já estava, no caso, visto com o Ronaldo no Mineirão, e muitos ficaram nessa dúvida, né, de qual seria a função do ex-volante. Enfim, o Pedro Martins revelou que o ex-jogador não vai integrar o departamento de futebol, mas sim trabalhos como scout, que é, no caso, como se fosse um analista do time,
que além do Cruzeiro ele vai trabalhar nessa função para o Cruzeiro e para o Real Valladolid da Espanha, então esse múltiplo trabalho aí para o volante. O Elias, que já trabalhou com o Ronaldo, né, eles foram companheiros naquela época que ele jogava no Corinthians e tudo mais, e no caso já era previsto que ele iria trabalhar nessa função desde quando eu tinha falado aqui para vocês, mas nós não tínhamos nenhuma confirmação. O Pedro Martins, quando foi perguntado sobre a função do Elias, falou o seguinte, abre aspas, o Elias está mais próximo do holding, que cuida do Cruzeiro e do Real Valladolid da Espanha, e ele faz essa visita aos dois clubes. Ele é um cara que está olhando muito mais para a área de scout e se especializando nisso. Ele está no processo de pós-carreira que não é simples, fecha aspas. O Elias, que se aposentou em 2020, quando estava jogando pelo Bahia, começou apenas o início do estadual pelo clube baiano e logo depois teve vários problemas de lesão e se aposentou, e que no caso, até quando ele voltou aqui para o Cruzeiro, quando teve essas fotos divulgadas, né, muita gente não sabia se ele iria fazer algum trabalho físico para voltar a jogar, porque ele não tinha comunicado que iria se aposentar ou algo nesse sentido, e agora tendo essa oportunidade de trabalhar junto com o Ronaldo, ele deve continuar assim, fazendo essa função. E você, o que achou a respeito dessa decisão? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre a nova patrocinadora do Cruzeiro, que assim, ainda não foi anunciado de forma oficial, mas o Samuel Venâncio e também a Rádio Itatiaia já havia trago nessa última quinta-feira que a Gerdau está muito próxima de ser a primeira patrocinadora do Cruzeiro na era Ronaldo. Primeiro que o Ronaldo fechou o contrato, que assim, ambas as partes já haviam conversado há muito tempo, tinha várias questões assim a serem resolvidas e no caso vai estampar a marca no uniforme da Raposa. Não sabemos ainda em qual região, pode ser naquela parte aqui em cima, onde a Cotton tem contrato só até julho